Começa agora o podcast Simone Jardim e Convidados, um programa da plataforma Nível 50 Mais Experiência, a sua rádio e TV na web. Olá, bom demais ter você aqui no podcast Simone Jardim e Convidados, que toda terça-feira traz uma nova entrevista com gente que está fazendo a diferença em assuntos como carreira, empreendedorismo e tantos outros que interessam a nós que temos 50 anos ou mais de vida. Na entrevista que você vai ouvir já, um millennial vem fazendo a ponte entre os profissionais 50 a mais com a economia criativa e as empresas que apostam na diversidade etária, contratando esses profissionais mais maduros. Estou me referindo ao Morris Litvak, CEO e fundador da startup Mature Jobs, plataforma online que desde 2015 conecta pessoas acima de 50 anos a oportunidades de trabalho, networking e desenvolvimento pessoal e profissional. A Mature Jobs tem feito um trabalho realmente extraordinário. Para você ter uma ideia, cerca de 700 empresas já ofereceram 900 vagas de emprego nessa plataforma. Este número de 700 empresas que aderiram à Mature Jobs é fantástico quando a gente faz essa simples comparação. Você sabia que menos de 5 empresas das 150 melhores para trabalhar aqui no Brasil têm colaboradores 50 a mais ou interesse em contratar profissionais nessa faixa etária? Pois é, e das 500 maiores empresas do Brasil, pasme, menos de 30 têm funcionários 50 a mais. Moral da história? As 700 empresas que a Mature Jobs conseguiu engajar são de verdade as melhores empresas para os 50 a mais trabalharem aqui no Brasil. Infelizmente, essas empresas não têm vagas para todos que desejam ou precisam trabalhar. A concorrência entre vaga e candidato é grande. Lembra o vestibular para cursos concorridos como os de medicina e direito. Em média, 30 candidatos 50 a mais concorrem por uma vaga lá na plataforma do Morris. Mas a boa notícia é que quem está em busca de trabalho acaba encontrando na Mature Jobs uma infinidade de cursos grátis e outros pagos que capacitam, por exemplo, quem tem interesse de dar consultoria, abrir um negócio próprio, participar da economia colaborativa, enfim. Lá você sempre encontra uma porta aberta. Agora é com você, Morris. Conta pra gente tudo sobre a sua Mature Jobs. Na Mature Jobs tem de tudo. A gente tem empresas pequenas, médias e grandes contratando ou pelo menos querendo se inteirar sobre o assunto. Então, empresas pequenas procuram a gente, por exemplo, querendo contratar 1, 2, 3 pessoas porque ela está tendo problema com jovens, muito turnover, atendimento ao cliente não está muito bom, assim como a média também. As grandes já olham para isso como uma questão de diversidade, como eu falei, uma questão às vezes mais social, de fazer um programa de contratação de 50 a mais, onde ela quer se preparar primeiro para isso, para depois fazer um programa de contratar um número grande de pessoas. Então ela quer entender um pouco do assunto, fazer uma conscientização interna e depois fazer um programa. Então a gente vê que assim, a pequena não está querendo saber do assunto, ela quer testar logo de cara, ela já quer contratar e ver se vai dar certo porque é uma necessidade mais urgente. A grande não, ela faz com mais cuidado, mas ela também tem um pouco mais de medo, ela quer tentar entender um pouco do assunto antes de contratar. A pequena acaba contratando mais o quê? Nível de gerência? Qual que é aí, no caso, os cargos, assim, de alguma maneira mais, as habilidades, as capacidades mais demandadas e das grandes também? Olha, na verdade tem de tudo. As pequenas, elas contratam para gestão, finanças, contabilidade, administrativo, mas também contrata para atendimento a cliente e vendas, assim como as grandes também olham muito para a questão de atendimento a cliente e vendas, isso é o que mais aparece, mas também programas de contratar pessoas com experiência em gestão, contabilidade, finanças. Então essas são as áreas que mais aparecem, mas tem de tudo, tem desde uma vaga operacional até uma mais de gestão. Mas em média são cargos assim mais medianos, não são nem tão de base, mas nem tão de executivos, e os salários também ainda não são muito altos, tem essa questão, né? E tem a estatística de que a partir dos 50 anos você começa a ter uma queda de salário e menos oportunidades também de colocação, né? Isso ainda é uma realidade. A gente vê lá na nossa plataforma que os salários são, em geral, mais baixos mesmo, e as pessoas acabam tendo que se sujeitar a isso para poder voltar ou continuar no mercado de trabalho,
né? Enquanto essa questão ainda é uma novidade, porque tem vários mitos, tem um preconceito. Então, às vezes, a empresa ela quer fazer um teste, então ela não quer pagar tanto, porque ela quer ver se vai dar certo. Depois, se der certo, ela amplia isso, de repente busca pessoas para posições mais altas e por aí vai. E normalmente as empresas elas oferecem 1, 2 vagas, 3 vagas, nada mais do que isso? Normalmente são contratações pontuais, o número de vagas não costuma ser grande, assim, às vezes tem, 10 posições, 10 pessoas que ela contrata, mas a gente não teve casos que foi um número extremamente grande. Ainda, tirando o máximo que você teve de uma empresa? De uma única empresa deve ter sido, 20 pessoas, um caso mais raro. Normalmente são 2, 3 vagas, é bem pouco. As pessoas chegam na Maturity Jobs no primeiro momento buscando emprego. Elas vêm com o mindset de emprego, querem voltar para o mercado de trabalho, querem fazer a mesma coisa que faziam antes. Depois de um tempo, muitas delas, lógico, tem uma parte que já não quer um emprego formal, mas a maioria sim. Mas depois de um tempo, ou elas percebem que realmente está muito difícil e ainda pouca gente que consegue, ela acaba desistindo ou deixando para tentar de novo mais para frente. E aí ela começa a buscar outras alternativas, ou através do conteúdo que a gente traz também, que é parte do nosso trabalho, é abrir o horizonte dessas pessoas. Então a gente fala muito de empreendedorismo, de tecnologia, economia compartilhada, novas formas de trabalho, startups, como ser um profissional autônomo, como virar um consultor, como se vender. Então a gente bate bastante nessa tecla de alternativas, novas formas de trabalho, porque a gente sabe, né, a gente vê no dia a dia que o número de vagas ainda é muito restrito. Então, às vezes a pessoa que não conhecia essas novas formas, ela começa a entender que existe todo um novo mundo aí diferente do emprego formal, e aí ela pode se encantar com isso, porque ela vê que tem mais flexibilidade e por aí vai, e ela começa a buscar essas novas formas de trabalho, ou através desse conteúdo, ou porque realmente ela talvez viu que vai ser muito difícil conseguir emprego, ou porque ela também não quer mais um emprego formal. E qual que é essa média de tempo para cair essa ficha? Você está falando das pessoas assim, normalmente que 6 meses, 1 ano, elas ficam nessa expectativa de que ainda vão conseguir um emprego. Como é que funciona esse tempo aí para cair a ficha? Eu não tenho um estudo assim com essa média, porque isso vai de pessoa para pessoa, né? Mas eu diria que acho que depois de 1 ano, assim, a pessoa que estava muito focada em emprego, ela começa a perceber que vai ser muito difícil mesmo. Quem já estava um pouco mais aberto, talvez depois de alguns meses já começa a buscar essas novas formas. Homens e mulheres têm a mesma atitude? As mulheres caem mais fácil essa ficha, homens caem mais fácil? Como é que funciona isso entre homens e mulheres aí? É diferente a atitude. As mulheres já são mais abertas naturalmente para as alternativas, novas formas de trabalho, enquanto que os homens, sim, eles querem um emprego formal, eles buscam voltar para o mercado de trabalho como ele estava antes, no primeiro momento. O homem tem uma questão mais de orgulho, do status, daquele sobrenome corporativo, que ele sente falta quando ele sai. A mulher não tem tanto isso, ela é mais desapegada, ela é mais aberta a alternativas, a trabalhar de formas diferentes. Então a mulher já olha para essas alternativas mais rapidamente. Tem pessoas que estão realmente bem perdidas, ou que querem fazer algo, mas não sabe se é aquilo, está buscando emprego, mas não tem certeza se é o que ela quer, porque é o que ela sabe fazer. Então são pessoas que precisam de orientação, precisam de às vezes um atendimento individual, um coaching, alguma coisa. E para essas pessoas a gente fala muito sobre o autoconhecimento, né? O autoconhecimento ele é fundamental. Para a pessoa olhar para dentro, entender além do que ela sabe fazer, o que ela gosta de fazer, o que ela tem vontade, quais são os sonhos dela, o que ela sempre quis fazer desde criança, que ela deixou de fazer, porque é um novo momento de vida, então ela tem que pensar em tudo isso, né?
E aí a gente faz palestras, cursos, webinars, tudo falando de autoconhecimento. A gente tenta levar o pessoal para essas reflexões, para que eles possam buscar algo que tenha sentido e que eles tenham um pouco mais de orientação, entender por que ele está buscando aquilo. Não é só pelo dinheiro, né? É também porque ele gosta, porque ele quer fazer aquilo. E a pessoa também se entender que ela tem aí um longo tempo pela frente, que ela vai ter que encontrar novos caminhos mesmo. A gente não tem tem alternativa, pode fazer coisas diferentes. E que ela tem que fazer planos, né, daqui para frente, tem que fazer planos para 5, 10, 20 anos, que ela tem muita experiência, como usar isso. Ter isso como um bônus, né? Acima de tudo, dissociar um pouco da questão etária. Exatamente. Porque às vezes até a pessoa se autolimita, né? Quando pensa, não, mas o meu problema é idade não é. Com autoconhecimento se ultrapassa isso também. Entender que ela tem uma experiência de vida que o jovem não tem, então como ela usa isso a favor dela, enfim, tem também toda uma questão de autoestima, né? Que você tem que resgatar, que o ambiente de trabalho mudou muito, né? Hoje em dia ela tem que entender o que é trabalhar de uma forma horizontal, ser mais flexível, como que é ter chefes mais novos, que ela precisa conhecer tecnologia, ela vai usar isso, vai precisar saber como ela usa os recursos que ela tem de tempo, né, de forma de lidar com as pessoas. Então a gente tenta trazer essas dificuldades que as empresas encontram, que às vezes são reais, às vezes são mitos também, levar para as pessoas pensarem e refletirem sobre isso, como que a gente passa por isso, como que a gente pode ensinar, da mesma forma que a gente precisa também quebrar esses mitos dentro das empresas, e a melhor forma de fazer isso é levando cases reais, né, que sejam coisas tangíveis. Então é um desafio. De um lado, ainda é um desafio muito grande as empresas contratarem em grande volume. Do outro lado, a gente tem um número enorme de pessoas cadastradas buscando oportunidade, que precisam se autoconhecer, precisam se capacitar, se atualizar, se conectar entre elas. Então a gente viu um potencial muito grande desse lado das pessoas, que hoje em dia é o nosso maior foco, é desenvolvimento, capacitação, rede, né, network. Então, se de um lado nas empresas é um trabalho que é ainda de formiguinha, né, como você tinha falado, a gente ainda está plantando para as empresas mais para frente olharem com uma devida atenção para isso. Do outro lado, tem um número enorme de pessoas que não dá para esperar. Então, o que a gente pode fazer? E a gente está fazendo uma série de ações online, presenciais, cursos, eventos, e isso realmente fez com que a empresa se redesenhasse. E aí também é um público que gosta muito mais de eventos presenciais, ou a gente está enganado? Gosta bastante de eventos presenciais, mas também participa bastante do online. A pessoa bem engajada nas redes sociais, gosta de assistir coisas gravadas, ou mesmo participar ao vivo de webinars. Então a gente tenta fazer um mix aí das duas coisas, porque a Maturity Jobs é uma plataforma digital, então a gente quer sempre trazer conteúdo online até para poder estar acessível para qualquer pessoa, mas o presencial é fundamental. A gente está hoje aqui na Unibis Cultural, né, que está lançando uma exposição Diálogos com o Tempo, que é para falar sobre longevidade, tudo isso. Os guias dessa exposição são pessoas acima de 70 anos. Acima de 70 anos? 70 anos. E a Maturity Jobs ajudou a selecionar essas pessoas. E aí, num dia de workshop, de seleção dessas pessoas, a gente, perguntando quem que era o mais velho, tinha um senhor de 94 anos. E aí foi realmente o mais velho que eu vi de todos, assim, para participar de qualquer coisa da Maturity Jobs, cheio de energia, falando, não, eu vim aqui porque eu quero trabalhar, eu quero fazer parte disso e tal. E aí do lado dele tinha um outro senhor de 86, também super animado. Aquilo me deixou, assim, realmente bem tocado, porque normalmente o público da Maturity Jobs está entre 50 e 60 anos. O pessoal super jovem, cheio de energia, com outro perfil, né? E ver que tem pessoas acima de 70 anos, acima de 90 anos buscando ocupação, nesse caso eles estavam muito mais preocupados em ter uma atividade do que a renda, né? Foi incrível, né? Então você pensa, pô, com 50 anos a pessoa já está repensando, né? Daqui a 40 anos ela ainda vai estar querendo trabalhar. Então essa história foi muito legal, assim.
assim como um senhor com 59 anos que fez um curso de autoconhecimento nosso, se redescobriu como profissional e um mês depois ele estava trabalhando numa startup, nunca tinha trabalhado em startup e... Com gente tão jovem. Com gente jovem, um chefe que tinha a idade do filho dele e ele adorando, abriu para ele um novo mundo e ele ficou super feliz, assim, virou outra pessoa, muito legal. E por parte das empresas? Alguma experiência que você fale, essa também nos marcou? Sim, tem várias. Tem uma startup chamada Nuper que contrata matures para fazer um trabalho lá com eles. E ele falou pra gente, não é que eu tinha preconceito, eu era ignorante. Eu não parava para pensar nos profissionais acima de 50 anos, nunca tinha pensado em chamar essas pessoas. Quando eu chamei, eu vi que eles eram perfeitos para esse trabalho que a gente estava buscando, porque eles faziam com um sorriso no rosto para entregar o produto para o cliente e tal. Foi muito melhor do que com os jovens que eles estavam testando. E acabou virando uma bandeira deles. Hoje em dia eles falam dos matures em toda a comunicação deles. Então, Mature, eles começaram a se chamar assim dentro da comunidade, que é um grupo que a gente tem no Facebook, depois nos eventos, né? Então, primeiro se criou essa questão de comunidade, de ser um grupo, uma rede. Hoje com 13 mil pessoas. 13 mil pessoas no Facebook. E aí eles começaram a se chamar de Mature, a gente achou isso super legal. A gente viu que denomina, né? Porque a gente já não usava o termo idoso, terceira idade, porque eles já não se veem assim. Então a gente sempre falava 50 mais, pessoas maduras. E aí a gente viu que Mature define melhor, porque não define idade e uma palavra nova, mais simpática, como você falou, a gente usa bastante hoje e está funcionando super bem, foi muito legal isso. Obrigado pelo convite, foi ótimo, é muito bom, sempre bom falar com você, até porque você acompanha essa história realmente desde do primeiro dia, né, desde antes de ser Mature Jobs, então é muito legal ter você acompanhando isso e poder te dar esse depoimento 3 anos depois, na verdade quase 4 de que a gente se conheceu, né? Então estou sempre aí à disposição. Obrigada, Morris, obrigada mesmo, sucesso assim todo que a gente deseja para você, porque o teu trabalho realmente é um trabalho de Davi frente a Golias e está fazendo toda a diferença. Obrigada mesmo, viu? E aí, gostou da entrevista com o Morris Litvak da Mature Jobs? Ela foi toda gravada numa exposição interativa incrível, a Diálogos com o Tempo, em cartaz da Unibis Cultural aqui em São Paulo, até outubro. Gente, é imperdível. Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, dar uma sugestão, ou ouvir de novo essa entrevista e outras que a gente já fez, entra no nosso site www.nivel50maisexperiência.com.br. Lá você também encontra o endereço da plataforma Mature Jobs e o link da exposição Diálogos com o Tempo da Unibis Cultural. Eu sou a jornalista Simone Jardim e este podcast é uma produção independente com direção de Wagner Guedes e trilha musical feita pelo artista Júpiter 2, especialmente pra gente. Temos um encontro marcado na próxima terça, certo? Até lá, uma entrevista exclusiva feita especialmente para você. Você acabou de assistir o podcast Simone Jardim e Convidados, um programa da plataforma Nível 50 Mais Experiência, sua rádio e TV na web.